Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você não me conhece, eu me chamo Rafaela Rocha, sou estudante de psicologia e aqui nesse canal eu compartilho um pouco da minha trajetória com vocês. Esse é mais um vídeo da série Tudo sobre a Faculdade de Psicologia. Eu costumo fazer um vídeo no final de cada semestre, esse é o meu 5º semestre na faculdade. E eu vou contar um pouquinho como que foi esse 5º semestre, o que eu tive, quais aulas eu tive. Vou falar um pouco sobre o meu estágio também dentro da faculdade. E então, bora lá. Bom, eu sempre começo essa série falando todas as matérias que eu tive na faculdade, falando sobre minha grade de horários, quais dias eu tive as aulas. E depois eu aprofundo um pouquinho sobre cada matéria, o que cada matéria abordou. Nesse 5º semestre eu tive um total de 8 aulas. 2 delas foram online e as outras foram todas presenciais, incluindo sábado. Sim, eu tive aula até de sábado. Então, eu tive aulas presenciais de segunda a sábado e 2 que não eram presenciais. Dentre as minhas aulas presenciais, eu tinha aula de psicopatologia 1, psicoterapias, abordagens teóricas 1 também, técnicas e teorias de processos grupais, jogos e brincadeiras, o estágio supervisionado em avaliação psicológica e também tinha aula de itinerário extensionista, que no caso é um projeto voltado para a sociedade, que ele também é incluso na carga horária e na grade da faculdade, né, para você se formar. E as 2 online que eu tive, uma delas foi gestão de pessoa, que foi uma opcional que eu incluí, e a outra obrigatória, que é a neuropsicologia. Bom, eu vou começar falando sobre a aula de psicopatologia 1. Essa matéria foi muito importante, muito interessante e muito extensa também. Ela foi muito fundamental, principalmente para quem for atender, né, fazer a psicologia clínica. Eu pretendo fazer psicologia clínica assim que eu me graduar, né, terminar a faculdade, fazendo atendimentos, né, enfim. Então ela vai ser essencial para mim, porque nela a gente consegue entender um pouco dos processos psicológicos internos e externos do indivíduo, né? Então eu começo a entender como que o psicólogo observa e descreve o funcionamento psíquico antes mesmo de pensar em fechar um diagnóstico. Então ele estuda funções psíquicas como a consciência, atenção, memória, percepção, orientação, pensamento, linguagem, humor, afeto, entre outras. E também a gente vê que essas funções podem sofrer alterações, né, em diversos transtornos mentais. Então foi uma disciplina que exigiu bastante estudo, bastante dedicação, e porque envolve muitos conceitos, né, novos e muitas terminologias técnicas. Então é uma matéria difícil, mas é uma matéria que, se você estudar bem, você vai ser um bom profissional no futuro. Partindo agora para minha segunda aula da semana, psicoterapias e abordagens teóricas 1. Eu gostei bastante dessa matéria. Eu vou ter a 2 agora no 6º semestre. Em específico, nesse 5º semestre, a gente focou bastante nas áreas da fenomenologia, do existencialismo, do humanismo, da gestalt terapia e também da ludoterapia. Essa matéria é fundamental para entender e perceber como cada uma dessas abordagens possui uma forma diferente de compreender o sofrimento humano. Partindo agora aqui para minha 3ª aula da semana, que foi Teorias e Técnicas de Processos Grupais. Como o nome já diz, né, foi o estudo aprofundado da formação dos grupos, e que eles representam muito mais do que várias pessoas reunidas. Estudamos autores importantes como Kurt Lewin, Bion e Picon, que eu não sei falar o sobrenome dele, mas vai estar aqui o nome. Além de outros, né, também diferentes, e os papéis que surgem dentro dos grupos, como liderança, fatores como comunicação e relações interpessoais também.
entender também como que os grupos eles influenciam no nosso comportamento e como que o psicólogo pode atuar conduzindo grupos terapêuticos, educativos e também institucionais. Falando agora sobre a minha quarta e última aula da semana, Jogos e Brincadeiras. Essa disciplina foi uma das mais leves que eu tive. Não digo em questão de conteúdo, mas a forma como ela foi aplicada e o trabalho maravilhoso que foi feito, né? Depois de todo esse processo. Então foi realmente colocar a mão na massa, assim, parecendo crianças fazendo brincadeiras. Então foi muito legal. Teve uma união assim do grupo, né, num todo, para poder entregar o projeto final. E eu nunca vi o grupo tão unido dessa forma, sabe? Então foi uma disciplina bem gostosa de cursar. Dentro dessa matéria a gente pôde aprender, né, como que a brincadeira faz parte do desenvolvimento infantil. E como os jogos e as brincadeiras eles podem ser utilizados como ferramentas dentro da psicologia. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o meu estágio supervisionado, né? Mais especificamente em avaliação psicológica. Nesse estágio a gente estudou a aplicação do teste CPM-Raven, que é o teste é um teste cognitivo, né? Das matrizes progressivas coloridas de Raven. Esse seria o nome correto. E, nossa, foi uma experiência divina, porque eu não cheguei a aplicar o teste na criança, mas eu fui uma das observadoras, né? Então, como observadora, eu notei que tem muito conteúdo dentro de um único teste, né? Esse teste ele não era composto, ele era só um teste em si. Mas foi uma vivência incrível. E por ser o meu primeiro estágio, né, dentro da faculdade, foi bem marcante, assim, eu acho que para todo o nosso grupo ali do estágio. Então, antes da aplicação, a gente viu em muitas aulas, né, a gente pôde praticar a aplicação com a criança. Realmente a gente, né, levou uma criança para aplicar o teste e tudo mais. Dentro das normas, né, teria que ser uma criança que nenhum de nós conhecesse, toda aquela questão do sigilo também, tudo bem certinho. Então a gente teve bastante aulas práticas com a nossa preceptora e tivemos algumas simulações com os integrantes, né, do próprio grupo. A gente conseguiu treinar, aprender vários conceitos, desde a postura do avaliador até os aspectos como rapport, observação clínica, manejo, enquadre. A gente falou bastante sobre essas questões. No vídeo anterior meu aqui também, sobre o quarto semestre, a gente também fala sobre... Foi realmente quando a gente aprendeu, né, o que era o rapport, o enquadre, para que eles serviam, como ter essa postura, né, durante a avaliação psicológica e tudo mais. Então a gente realmente pôde ver como que estar ali atendendo ou aplicando um teste em alguém. O que deve ser falado, o que deve ser evitado, para evitar questões de reforço e N coisas. Então, foi incrível, sério mesmo. Partindo agora para o itinerário, que eu fazia aos sábados, né? Esse é meu primeiro itinerário, se eu não me engano, eu ainda vou ter até o final da minha faculdade, então tem bastante itinerário aí pela frente, mais uns 5, eu acho. Esse itinerário eu pude desenvolver com um grupo que eu tenho desde o primeiro semestre. A gente desenvolveu uma cartilha de saúde, né, para promoção de saúde mental e física. Essa cartilha ela foi produzida em 3 idiomas, né, que é uma forma que a gente achou mais acessível. E ela tem o foco na saúde mental e física para imigrantes. Então, por isso que ela foi traduzida nesses 3 idiomas, né? No português, o espanhol e também no inglês. E nelas continham algumas orientações sobre ansiedade, depressão,
autocuidado, exercícios de relaxamento e também algumas informações importantes sobre serviços públicos de saúde. A gente foi até essa comunidade, né, para poder aplicar e falar mais sobre a nossa cartilha. A gente teve um momento ali de autocuidado também com alguns exercícios de relaxamento, exercícios de respiração para ansiedade. Falamos sobre a questão da ansiedade, da depressão, a diferença cultural quando as pessoas vêm aqui, né, pro Brasil, muitas vezes refugiados. E então ter esse momento de cuidado, tanto da saúde mental como física, para esse público que muitas vezes já vem de um local com muito sofrimento humano, muito sofrimento psíquico. Então foi muito gratificante poder desenvolver isso com esse projeto, né, com a minha equipe desde o primeiro semestre. E a gente vai seguir também com essas cartilhas. Essas cartilhas, elas também estão sendo disponibilizadas no nosso Instagram. Eu vou deixar o Instagram aqui embaixo. Se chama Cartilhas do Imigrante. Então a gente vai fazer outras versões, né, outras edições dela. Essa é a segunda edição já. Tem a primeira edição de 2024, se eu não me engano. Já temos a primeira edição, essa já é a segunda. E até o final desse ano a gente está lançando a terceira edição, que o tema vai ser surpresa para vocês. Mas aí fica o convite para vocês estarem seguindo o nosso Instagram e verificar lá e se ajudar algum conhecido também para vocês estarem compartilhando. E ela é muito útil. Partindo agora para as minhas aulas online. Como eu já tinha dito, eu tive neuropsicologia. Eu tenho uma paixão assim já por neuropsicologia, eu gosto muito da área, eu pretendo atuar também nessa área. Uma das possibilidades, né, que eu tenho aqui guardado no meu coração, além da psicanálise, então são duas áreas que eu tenho bastante amor e sempre gostei bastante delas. Dentro dessa matéria a gente estudou a relação entre o cérebro, o comportamento e a cognição. Além de temas também como memória, funções executivas, neuroplasticidade e avaliação psicológicas, tanto em crianças, adultos e também idosos. Indo agora aqui para minha última aula, também online, foi gestão de pessoas. Como eu já disse aqui também em alguns outros vídeos, eu estou fazendo um estágio fora da faculdade, né, externo. E eu trabalho bastante com gestão de pessoas, então, como era uma matéria optativa, eu decidi incluí-la na minha grade. E a gestão de pessoas, apesar de fugir um pouco, né, da imagem assim, tradicional da psicologia clínica, que eu tenho visto bastante, né, na faculdade em si, ela mostra uma área que tem uma atuação muito importante também. Eu consegui aprender sobre liderança, competências profissionais, avaliação de desempenho, desenvolvimento de equipes e também de gestão de conhecimento dentro das organizações. E foi bem interessante perceber que o psicólogo também pode atuar em empresas, né? Ajudando no desenvolvimento das pessoas e também das equipes. Bom, no geral, eu considero que esse foi um semestre bem importante, né? Se não mais importante, pelo menos até agora, né, da minha graduação. Foi quando eu realmente comecei a perceber como tudo que a gente está estudando desde o primeiro semestre começa a fazer sentido, porque eu pude realmente estar colocando em prática. E também foi o semestre que eu senti um aumento de responsabilidade como uma futura psicóloga, principalmente por causa do meu estágio, né, supervisionado, e do contato com esses procedimentos técnicos, éticos e afins da minha futura profissão, né. E, bom, esse foi o resumo, né, do meu 5º semestre aqui na Faculdade de Psicologia. Espero que você tenha gostado do vídeo. Novamente convido vocês a estarem dando um like aqui para me ajudar, comentar no vídeo, fazer qualquer pergunta que vocês quiserem sobre a faculdade, sobre rotina, sobre estudos, que na medida do possível eu vou responder vocês.
Muito obrigada por assistir esse vídeo e até o próximo. Tchau, tchau.